Oi, Edvan. Boa tarde, rapaz. Como vai? Espero que esteja bem. Desejo tudo de bom. Você, família, todo mundo ao seu redor. Um ótimo final de domingo. Rapaz, sim, muito bom isso que você propõe, viu? A forma até da gente resgatar, né? A gente mesmo resgatar aí as lembranças, né? Do passado, né? Da nossa história. E até uma forma da gente organizar esses eventos aí que se passaram e de reavivar, né, na memória, para que não se apague. Você sabe que aquilo que está memorizado, com o tempo, vai se desgastando, né? Parece que vai perdendo a vitalidade, né? Vai perdendo como diria, o brilho, né? E chega o ponto até da gente esquecer detalhes, né? E às vezes muito além de detalhes, né? Às vezes até histórias a gente termina esquecendo, né? Fatos, né, que marcaram, termina esquecendo. Isso eu estou falando de uma pessoa saudável, né? Mentalmente falando. Agora imagine a pessoa que desenvolve problemas mentais, né? Algumas doenças como Alzheimer, né? E outras assim nesse sentido, que aí termina mesmo perdendo mesmo tudo, né? Perde o acesso àqueles setores da memória, né? Onde estão guardadas as informações. Que a memória é como se fosse um HD, na verdade o HD de um computador, né? Foi projetado baseado na, na capacidade e no local de armazenamento de informação do cérebro, né? No HD, os primeiros HDs, eles eram setorizados, né? Os HDs mais velhos, né, eles eram setorizados. Esses novos SSD, eles já são bem diferentes, né? Mas os antigos, eles tinham setores, né? Era chamado de crust, que é os setores onde se guarda a informação. Então, cada compartimento lá do HD se gravava as informações, né? E aí, quando se ia apagar, você buscava aquela informação e ele ia direto lá no crust, lá naquele local que estava guardado e apagava, né? E ali ficava vazio aquele lugar. Por isso que se fazia um processo chamado de desfragmentação, né, do disco. A desfragmentação do disco era exatamente para que o disco ele pegasse as coisas que estavam gravadas nele e, e ao longo dessa gravação existia muito espaço, porque a gente apagava as coisas, né? Então ficava lugares vazios, né? Imagine você ter uma prateleira com vários nichos, né? Para você colocar DVD ou CD ou carrinhos, né? A gente vê aquelas prateleiras de nichos, né? Aquele monte de quadradinho, né? Para você guardar as coisas que você quer. Era mais ou menos daquele jeito, o HD. Aí vamos supor que você enche lá de cima a baixo, aquela prateleira. Aí você enche a próxima, tá tudo cheio. Mas chega um momento que você começa a tirar um da lá, um dali, de onde estava cheio, e aí fica aqueles espaços, né? Então, era o que acontecia com os HDs, quando a gente apagava essas informações, né, que estavam lá nele, ficava aqueles espaços. E aí, com o tempo, ficava muito espaço vazio naquela parte que estava gravada, né? E aí a desfragmentação do disco era exatamente
fazer com que o disco regravasse tudo que ele tinha de forma contínua. Ele voltava a regravar esses espaços vazios, para que ficasse todo cheio, né? Para que agilizasse o processo dele localizar, quando você buscasse uma informação, né? Então, se tivesse muito espaço vazio, ele demorava de fazer a leitura daquela parte gravada, porque ele só faz a leitura, só fazia a leitura só daquilo que estava gravado. Aí ele mostrava, olha, tanto por cento está ocupado, tanto por cento está vazio. Aquela parte vazia ele não fazia leitura, só fazia aquela parte ocupada. Então, existia esse processo. A nossa memória é do mesmo jeito, né? Tem esses compartimentos onde se grava as coisas, né? E aí, se a gente não estiver limpando, não estiver cuidando, ajeitando, né? Que esse ajeitar, esse limpar da nossa memória é exatamente relembrar, né? Relembrar aqueles fatos. Então, a gente está fazendo uma limpeza, está dando um brilho, está fazendo com que aqueles fatos que estão gravados lá possa estar mais visível, né? Vamos dizer assim, estar mais limpos, né? Mais brilhosos, né? Mais fácil da memória localizar, né? Da memória conseguir encontrar, né? Então é muito interessante isso aí que você falou, eu gostei muito, vamos fazer assim, viu? Um abraço, depois eu gravarei aí algumas histórias, tá bom? Da minha infância, exatamente nessa direção que você apontou aí, tá bom? Dos gostos, principalmente da cultura pop, né? Tá bom? Um abraço, tudo de bom. Desculpa aí, ficou meio longo o áudio, mas foi preciso.